Este é o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a linguística. E para isso, estaremos contando com a participação de Márcia Veirano Pinto, que é graduada em Administração de Empresas, mestre e doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC. É pesquisadora do Grupo de Pesquisas em Linguística do Corpus, GELC. É professora, tradutora e intérprete. E a Sandra Madureira, que é graduada em Letras, Português e Inglês, é mestra e doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem também pela PUC. É professora do Departamento de Linguística e vice-coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguísticas Aplicada também pela PUC. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, uma piada, a respeito do trabalho do profissional. Bom, o linguista, algumas vezes, é interpretado como aquele que fala várias línguas, mas não é isso, né? A linguística tem como objeto de estudo a linguagem, verbal, oral e escrita, e sua relação com o não verbal, com o gestual. E uma das atividades do linguista é descrever línguas, né? Tem vários aspectos da língua que podem ser descritos: morfologia, a forma das palavras, a sintaxe, o arranjo das palavras, a fonética e a fonologia, que lida com os sons, a pragmática, que lida com o uso, né? Então, os linguistas que vão descrever línguas, por exemplo, línguas indígenas, há um caso, né, que se conta, que o linguista foi e perguntou para o indígena, apontando a uma árvore, e ele falou a palavra, ele apontou um animal, ele falou a mesma palavra. Eu falei: que interessante, nessa língua, tanto árvore como animal têm o mesmo nome, mas ele continuou apontando coisas e vinha sempre o mesmo nome. Não é possível, né? Dedo. Então, o que se faz, a área da linguística é importantíssima, porque linguagem, né, é base de toda a comunicação, né? E hoje, dentro dos estudos da linguística, nós temos vários campos que são pesquisados e que têm trazido muito conhecimento sobre como que funciona a linguagem, né? Desde o seu processamento até a sua recepção. Aproveitando um pouco a questão do indígena, eu estava me informando sobre a profissão e vi que acharam uma tribo indígena que tinha pouquíssimas consoantes, pouquíssimas vogais, só contavam até 3, né? Não tinham variação de gênero, né? E se comunicavam. O que a linguística tem a ver com isto? Eu acredito que são os processos mentais, que na verdade não são os processos mentais, eu acho que toda essa linguagem vem um pouco da cultura de um determinado povo. As coisas são determinadas, as palavras, os gestuais são determinados pelos usos, como eu posso dizer, pelas costumes de uma determinada comunidade. Então, para aqueles índios, naquela situação em que eles viviam, naquela comunidade, essas questões que você apontou eram suficientes para que eles se comunicassem de uma maneira eficaz. Eles provavelmente não sentiam mais necessidade de falar alguma outra coisa, usar alguma outra coisa para se comunicar. Eu não sei se a professora Sandra concorda. Tem essa questão que conforme a cultura, você precisa fazer mais diferenciações em termos de palavras, isso existe, né? Mas cada língua, né, tem um vocabulário
e formas específicas que as caracterizam, né? Então, você tem desde a ordem das palavras, que pode ser variada, né? Você não tem só línguas que têm sujeito, verbo, objeto, né? Vocês têm línguas que têm o objeto na frente do verbo. Então, há várias, cada língua tem a sua estrutura, né? O seu vocabulário específico, e também de acordo com as necessidades culturais, por exemplo, são apontadas nos estudos linguísticos que uma certa tribo tinha várias palavras para indicar atirar, se a pessoa estivesse atirando de pé, ou sentada, ou abaixada. Talvez isso não seja importante, né, na nossa cultura. Então, isso também se reflete no vocabulário da língua. E as línguas também importam palavras de outras, né, que entram na língua e as enriquecem, e também as pessoas que criam, né, o vocabulário. Então, é uma questão sempre dinâmica. Então, qual é a diferença entre letras e linguística? Eu vejo a linguística como se ocupando mais da questão sistemática de como as coisas se estruturam. Então, de estruturas, por exemplo, fonéticas, morfológicas, sintáticas. A linguística, eu acredito que ela é um pouco, não sei se a professora Sandra concorda comigo, ela é um pouco mais dura, eu acredito. Na verdade, a linguística é a ciência da linguagem, né? Ela estuda a linguagem e as línguas em seus vários aspectos, né? O que eu falei um pouquinho antes, a forma das palavras. Tem a morfologia que estuda, o arranjo das palavras em unidades maiores do que a palavra, tem a sintaxe. A fonética, hoje a fonética é descrita como uma das áreas que tem mais evoluído dentro da linguística, pela questão do todo o desenvolvimento tecnológico, e que, de uma certa maneira, foi simbiótico junto com a questão do desenvolvimento do conhecimento. Então, desenvolvi o conhecimento, outras questões sobre como é que a fala era processada, como que se podia entender, receber a fala, e daí gerava outra tecnologia e aí outras perguntas, e uma foi ajudando hoje. Então, deixa eu voltar um pouquinho para a gente esclarecer. Fonética seria o quê? O estudo dos sons. Do som das palavras. Das palavras, o estudo que tem a ver muito com outras áreas, né? Porque tem muito da física, a fonética acústica vai se ocupar dos sons da fala, a transmissão dos sons, as características acústicas, né, dos sons. Tem a fisiologia, como é que eu produzo a fala, e a recepção, como é que eu ouço e como eu percebo os sons. Existe uma proposta de Dines e Pinsent sobre a cadeia da fala, né, que é um esquema em que você tem o cérebro processando a fala, todos os comandos motores para fazer o nosso aparelho fonador funcionar, o output, a saída acústica, que faz esse meio integrador entre aquilo que é produzido e o que é percebido, né? E novamente, a representação, né, mental, que é a parte linguística, né? Então, essa cadeia da fala, ela envolve o linguístico, o fisiológico, o acústico, o fisiológico, o linguístico novamente, que é a percepção. Então, se uma pessoa quiser estudar a gramática e a literatura de uma língua, inglês, alemão, chinês hoje, ela faz letras. Se ela quiser fazer outra coisa, o que seria? Ela faz linguística. O que seria esse o que seria? Eu acredito que a linguística se ocupa, com todas essas colocações da professora Sandra, ela se ocupa da descrição das línguas. Especialmente a parte que nós trabalhamos aqui, que também está crescendo muito com a tecnologia, que é a linguística de corpos. O que é a linguística de corpos? E por que ela está crescendo com a tecnologia?
porque ela se ocupa, ela tem uma visão probabilística da linguagem. Então, nós nos ocupamos do estudo da linguagem em uso. Não o que é possível ser dito, como a professora Sandra havia dito, de sujeito, verbo e objeto, mas sim como as pessoas falam, como elas se expressam, qual é a probabilidade de duas palavras aparecerem juntas, qual que é a probabilidade de haver uma resposta e por que é tão importante descrever a língua desta maneira, com corpora eletrônicos que chegam a ter bilhões de palavras. Porque a partir dessa descrição, você consegue, por exemplo, melhorar os tradutores automáticos, os corretores, recriar a linguagem humana para utilização em inteligência artificial. Tudo isso sai dessa coisa da linguística de corpos, que trabalha de mãos dadas com a linguística computacional e com o processamento de linguagem natural. A linguística de corpos se ocupa de descrever a linguagem natural, a computacional se ocupa de promover, de recriar a linguagem em inteligências artificiais, e o processamento de linguagem natural é um braço da engenharia que faz com que isso aconteça para o público, criando softwares, criando aplicativos. Então, eu acho que toda essa questão tecnológica está sendo muito boa para a nossa área de linguística. Então, a grande questão é a linguística, ela se ocupa da descrição, tanto na parte da fonética, como a Sandra disse, de como as coisas, como o processo ocorre, e a linguística de corpos se ocupa também da descrição, mas de textos orais escritos para que a gente possa recriar a linguagem em ambientes virtuais. Ela não é só descrever, né? Porque a linguística é para planejar, a linguística é para desenvolver os estudos da linguagem. Então, ela é mais ampla do que uma descrição, né? Quando a gente fala em letras, o aluno que vai para letras, ele vai se formar um professor de línguas. E a linguística tem uma contribuição para esse professor, porque, naturalmente, sendo a ciência da linguagem, esse profissional que vai ensinar línguas, ele tem que ter um embasamento em linguística. Então, a linguística, assim como ela tem alguns ramos que se detêm em aspectos específicos, né, do estudo da linguagem e das línguas, ela também tem assim, contribuições para fazer para várias profissões. Por exemplo, o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo ele vai lidar com as questões dos distúrbios da linguagem. É importante ele ter conhecimento sobre a linguagem, sobre a linguística, né? Da mesma forma, por exemplo, hoje a gente tem, os professores de línguas, como eu falei, né? Qualquer professor de língua precisa ter, mas também para outras áreas, por exemplo, psicologia, né? Porque toda a parte da cognição, linguagem e cognição, para a filosofia da linguagem, né? E hoje há, assim, dentro de uma área, a análise do discurso, você falou em literatura, a análise do discurso, ela é utilizada para analisar também a literatura, né? O uso, a pragmática. Então, hoje, a linguística também está preocupada não só com o oral e com o escrito, né? Porque questões de letramento, quem vai alfabetizar, é importantíssimo. Políticas linguísticas, ela traz uma contribuição. E hoje também com as áreas da engenharia, da computação, né? Como eu falei antes, nessa questão de você pegar um texto escrito e fazer aquele texto falar, né? Falando em termos simples, o conversor de texto fala, é importante. Reconhecimento, toda essa parte de reconhecimento de fala, que tem aí uma engenharia junto, também precisa do linguística, a fonética forense, para saber se uma pessoa é a mesma voz da pessoa ou não, né? E também a parte do gestual hoje. Hoje, nós analisamos assim, na fala, por exemplo, como é que essa fala é acompanhada pelo gesto, né? Porque a gente fala e mexe,
as mãos, né? Se há uma coerência ou não. Às vezes há marcadores, você tem uma proeminência e a pessoa usa ou balançar a cabeça ou usar a mão, né? O corpo, mexe junto com a fala. É muito difícil a gente falar se a gente amarrar a mão, assim. Tenta falar amarrando a mão, é muito difícil, né? Então tem esse gesto que acompanha a fala e que é de interesse. E tem a cultura também, né? Quer dizer, a nossa imigração italiana nos fez, em São Paulo, falar muito com as mãos, né? Em outros lugares, menos, mas menos, né? Isso, é verdade. Uma vez na Inglaterra, um amigo meu falou, eu aposto que se você sentar na sua mão, você vai ficar muda. E realmente é uma tarefa difícil, a gente tem que se policiar. E outra coisa é o gesto, assim, facial, né? Por exemplo, nas emoções. Porque quando você fala, essa é uma característica da linguagem oral também que é muito interessante. Quando você escreve uma coisa, você vai dizer, ele falou isso e estava muito triste, né? A gente não precisa disso quando a gente tem o oral, porque isso está no vocal, né? Quando você está com o corpo tensionado, isso passa na sua voz e passa no seu rosto. Então, o olhar, a direção do olhar, o sorriso. Por isso que é tão difícil você transcrever uma entrevista, por exemplo, num trabalho, porque você perde, né? Na verdade, você falou uma coisa importante, porque eu diria que o oral e o escrito são duas línguas. No seguinte, isso não sou eu que falo, os linguistas falam, no seguinte sentido, de que são dois sistemas completamente diferentes. O que acontece, muito da dificuldade hoje do adolescente, né, às vezes até das pessoas que entram na faculdade de escrever, é porque eles escrevem como falam. E a escrita tem outras regras. Mas aí eu vou ter que discordar um pouquinho. Porque o que nós estudamos muito também, variação de registros. O que são os registros? Os registros são... Então, você tem o registro que nós chamamos internetês, você tem o registro editorial de jornal, você tem o registro cartas pessoais, não existem mais cartas, e-mails pessoais. Então, são uma série de registros numa determinada língua. E quando a gente estuda a variação por meio de análise multidimensional, que estuda, que aglutina diferentes características linguísticas de um determinado... Quais são as características deste tipo de texto, seja ele oral ou escrito? Então, características léxico-gramaticais. Fica muito claro que os registros se aproximam e se afastam dentro de determinados parâmetros funcionais. Qual que é a função daquele registro? Qual que é o propósito daquele registro? Então, a fala e a escrita são, de fato, muito diferentes. Quando a gente paga... São dois sistemas. São dois sistemas. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Principalmente, por exemplo, eles são dois sistemas muito distintos quando pegamos um artigo acadêmico e uma conversação num bar. Aí são completamente distintos. Por outro lado, existem registros que se aproximam muito e são assim que eles devem funcionar. Um e-mail para um amigo não deve ser tão formal, por mais que hajam regras e sistemas diferentes. Mas aí... Que haja regras e sistemas diferentes. Aí, Márcia, é a variação dentro de cada um, né? Porque na fala também. Eu estou conversando com ele, é um tipo de fala. Se eu estou conversando com um amigo, é outra. Se eu estou dentro de uma sala de aula, é outra. Então, tem até um artigo de um professor da universidade, do Queen Margaret, James Scobie. Ele fez uma coleta de dados muito interessante, com ultrassom. E para você colocar o feixe de ultrassom, você coloca o feixe de ultrassom aqui. E ele tem que ficar fixo, para você ver o movimento da língua. Então, eles põem um capacete. Quer dizer, é um capacete que junta aqui, pressiona aqui, que não é tão confortável, digamos, Claro. Não é nada confortável. Mas o que ele descobriu? Ele descobriu que mesmo na presença do capacete, a fala com um amigo era mais espontânea.
Ou seja, o capacete que incomoda não modificou tanto a fala quanto a situação de conversa. Então, a variação, ela está aí, ela está dentro do escrito e ela está dentro do oral. Né? Vamos falar um pouco agora como se chega na linguística. Quer dizer, a gente percebeu dois caminhos. Existem alguns cursos de graduação, a pessoa presta o vestibular e entra em linguística, se não me engano, na USP. Né? Sim. E outros Unicamp, cursos, Unicamp, A isso. Unicamp hoje, a USP não mais. A Não mais? Unicamp, sim. E na PUC, por exemplo, você, pelo que eu vi, você faz letras ou outra área, né? E depois acessa pela pós-graduação. Uhum. Por que tem essa variação? O que está... Né? Como é que isso ajuda ou dificulta o aluno? O profissional que vai para letras, geralmente ele tem uma perspectiva mais para o ensino de línguas. Né? Ou pela literatura. Ou Né? pela Estudar literatura. Isso também, né? O estudo da língua e da literatura. O profissional linguista, ele pode ser um professor universitário, ele pode ser um pesquisador, ele pode atuar como assessor, por exemplo, para dicionários, gramáticas. Fazer tem uma dicionário. atuação na alfabetização, tradução, né? Falou. Então, eu acho que essa é, assim, em geral, né, a motivação maior de quem vai para a linguística, né, e quem vai para letras. Mas dentro do curso de letras, na universidade, na PUC, na USP, nas outras universidades de letras, também tem a matéria linguística. Existe, né? a matéria. Existe. Agora, no pós, né, nós temos aqui na PUC São Paulo o Linguística Aplicada. Né? Existe também Linguística Teórica. Né? Não aqui na PUC São Paulo, é chamado Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Então, nesse sentido, é interessante porque a gente tem a visão da linguística aplicada e assim, os estudos da linguagem, que é essa relação interessante e que traz também esses aspectos do estudo teórico da linguagem. E o que é interessante na linguística aplicada é que profissionais de várias áreas podem vir trabalhar na linguística aplicada. Né? Então, a Márcia veio da administração. Há pessoas que vêm, por exemplo, até da medicina, da psicologia, para saber um pouco da linguagem. Pessoas que trabalham com formação de professores de línguas. Né? Então, a gente tem esse espectro. Você veio da administração. Você fez alguma relação entre a linguística e a administração? Não. Na verdade, não. Eu sempre fui uma apaixonada por línguas, mas eu vou ser muito honesta. Como a perspectiva na época, porque já faz praticamente 30 anos, era me tornar professora, eu falei assim, será que eu quero mesmo ser professora? Então, eu fui buscar uma outra área. Mas a grande verdade é que a minha paixão, a vida inteira, sempre foi linguagem. E então eu acabei me tornando professora de inglês e fui professora de inglês a vida inteira. Na verdade, eu deveria até ter feito uma faculdade de letras, porque a minha paixão me levou para a profissão que eu não sabia se eu queria abraçar. E muitos dos meus colegas são assim também. A maioria, na verdade, a minoria dos meus colegas era de letras. A maioria era advogada, bióloga. É interessante isso, porque na verdade o que nos move é a paixão pela linguagem. E é uma coisa que você não escapa. Então, ele trabalha na universidade, fazendo pesquisa. Quem mais emprega um linguista? Atualmente, firmas que desenvolvem tecnologias de fala, tecnologias de tradução, né?
De inteligência artificial. Essas empresas, elas na verdade têm uma gama de produtos. Tem uma que se chama Appen, americana, eu já trabalhei para eles, muitas colegas minhas trabalham, nós somos contactados de fora do Brasil e fazemos tudo online. Análises de texto, análises linguísticas avançadas, para quê? Para informar as empresas de tecnologia como Microsoft, Apple. Então, essas empresas de tecnologia terceirizam o trabalho que deveria ser feito dentro desses gigantes da computação e são as que mais nos empregam atualmente e não necessariamente no Brasil. Eu trabalho muito online. Também assim, que for necessário como assessoria, né, na parte de linguagem, do uso linguístico. Nós temos dentro do programa também uma linha que fala sobre linguística e trabalho, então as relações de trabalho, como elas são mediadas pela linguagem, né? Então, eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.